Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema bastante importante para a nossa sociedade, que é a relação entre diferença entre homens e mulheres. Será que essa diferença existe? Em que medida ela existe? Em qual situação na sociedade ela existe? Esse é o tema que nós vamos ah, abordar aqui com vocês hoje, né? Esse tema ele é proposto aí pela Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo, né? Para que seja discutido entre os alunos. Vamos lá, então? Bom, antes de falar exatamente entre a igualdade, nós temos que entre homens e mulheres, nós temos que saber o que é igualdade, né? Porque senão a gente começa a falar sobre um determinado assunto e não sabemos qual é a essência desse assunto que nós estamos trabalhando. Então, quando se fala em igualdade, aqui nos tempos de hoje, o que nós trabalhamos é essa concepção de igualdade no que tange a igualdade perante a lei e a igualdade de direitos. É essa igualdade que eu quero tratar aqui com vocês, tá? Existem outras noções de igualdade, principalmente em vários filósofos que atribuem conceitos diferentes à questão da igualdade. No entanto, na aula de hoje, nós vamos tratar a igualdade. Quando eu falar em igualdade, nós estamos falando aqui a igualdade perante a lei e a igualdade de direitos, ok? Então, o que é a igualdade perante a lei? Então, nós temos aí o Poder Judiciário, que faz aí o julgamento das leis, que, em certa medida, as pessoas que transgridem as regras são julgados pelo Judiciário, né? Então, essa proibição legal ou essa autorização legal que existe na sociedade, ela tem que ser igual para todos, tanto homem como mulher. E no momento da transgressão, o judiciário tem que agir também com igualdade, né? Não pode tratar o homem ou a mulher de forma diferente eh, no, no que tange aos julgamentos, né? Então, essa igualdade perante a lei é o alcance da lei tem que ser igual aos homens e às mulheres. E a questão de igualdade de direito é que todos os homens e todas as mulheres, eles devem ter igualdades de direitos, eles devem ter basicamente os mesmos direitos, né? Existem algumas exceções, né? No que tange a questão de direitos, mas como eu falei, é exceção. São raridades do ordenamento jurídico. Por exemplo, quando se fala no direito que a mulher tem do afastamento pela maternidade, o homem, o tempo do afastamento da paternidade é muito menor do que o da mulher, né? Mas haja vista aí que isso é a exceção, mas em via de regra, o direito dos homens e das mulheres devem ser iguais, ok? Bom, entendendo esse conceito de igualdade, vamos passar aqui onde está garantida essa igualdade no Brasil, né? Nós temos no Brasil a Constituição Federal, e é na Constituição Federal que está previsto todos os nossos direitos, ou se não estiver previsto o direito na Constituição, a Constituição vai dizer onde vai estar previsto, né? Por exemplo, quando a Constituição ela trata de algum tema, ela fala é competência de tal Câmara Legislativa, de Assembleia de Casa Legislativa de fazer determinada lei para regular determinada coisa. Então, basicamente, o ordenamento principal de um país é a Constituição. No que se refere à igualdade entre homens e mulheres, nós temos na Constituição o artigo 5º, né, o inciso 1º, né? Então, no artigo 5º ele diz o seguinte, a inteligência do artigo 5º é a seguinte, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito
a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Logo no inciso primeiro, ele trata dessa igualdade, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, veja bem, a igualdade ela está garantida pela Constituição. Nesse documento maior de toda a nossa legislação é que está previsto aí essa igualdade. Mas a grande questão é, essa igualdade, ela realmente acontece de fato? Esse que é o nosso desafio da aula de hoje, né? Então, existe de fato essa igualdade entre homens e mulheres, né? Será que no mercado de trabalho as mulheres são tratadas da mesma forma? Será que na questão da administração pública as mulheres são tratadas da mesma forma? Bom, nós temos aqui uma informação importante, né? Segundo o último censo do IBGE, as mulheres ganham, em média, 20% a menos que os homens, né? Então, vamos pensar assim, os homens em numa posição, uma função igual a de uma mulher, em média, a mulher ela ganha 20% a menos do que o homem, né? Algo aí, em certa medida, que não tem justificativa, né? Eu quero aqui narrar uma vez, eu trabalhava numa empresa e uma amiga estava desempregada e eu cheguei para uma pessoa e falei, olha, eu tenho essa moça aqui, ela acabou de casar, ela está desempregada, será que pode arrumar alguma coisa para ela? A resposta que eu tive do meu superior imediato, sabe qual que foi? Falou assim, não, eu não contrato uma mulher recém-casada, porque provavelmente ela vai querer ter filhos e ela vai pegar o afastamento e eu vou ficar sem um funcionário. Então, o homem que acabou de casar, para essa empresa não teria problema na contratação, mas a mulher sim. Então, em algumas situações particulares da vida da mulher, algumas empresas acabam não contratando mulheres por conta disso. É lógico que foi uma conversa informal, eles não vão colocar isso num papel ou alguma coisa assim. Mas você imagina numa entrevista de emprego. Você vai para a entrevista de emprego, o pessoal do RH lá pergunta: ah, você é casado? Ah, casei há 1 ano. Na hora que a mulher dá essa resposta, o mercado já fecha para ela, em algumas empresas, né? Então, o homem não, sou casado há 1 ano. Para a empresa, tanto fez, tanto faz, né? Então, veja bem, uma coisa que de repente é um direito da mulher, que é o afastamento pela maternidade, no mercado de trabalho pode ser um problema, né? Pode ser um problema para que a mulher perca aí uma vaga de emprego, né? Então, esse tratamento, aqui eu dei um exemplo, nós poderíamos encontrar N exemplos onde o mercado acaba se fechando para a mulher, ou uma vez, e aí a gente entra numa cadeia, uma vez que vagas para as mulheres podem ter menos do que para homens, as mulheres acabam se submetendo a salários mais baixos, e aí é onde pode ser que dê essa distorção no que tange a questão salarial, né? Então, o mercado de trabalho não trata os homens e as mulheres de forma igual. E isso é uma forma aí assim, a lei fala que deve ser igual, mas o mercado acaba de uma certa forma quebrando a lei e onde não é possível demonstrar, se não por números, que nem por exemplo do IBGE, esse tratamento desigual entre homens e mulheres, né? Uma outra situação interessante é a questão da representatividade das mulheres na gestão pública, né? A mulher adquiriu o direito a voto em 1932, e olha só. Só que até 1946, a mulher precisava, para exercer esse direito, ela precisava da autorização do marido. Então, mesmo tendo direito ao voto, ela não poderia votar
sem a autorização do marido. Isso estamos falando aqui é um pouco menos de 100 anos atrás, né? Então, a história da humanidade, se a gente for pegar vários relatos históricos, já tem, vamos pegar esse preconceito, essa desigualdade no trato entre homens e mulheres, né? Então, no Brasil, apenas em 1946, a mulher teve, de fato, o seu direito ao voto garantido. Mas se nós olharmos hoje para a representação política da mulher, se nós fizermos olhar no Congresso Nacional, predominantemente o Congresso Nacional ele é composto por homens. Tem muito pouca mulher em relação aos homens dentro do Congresso Nacional. Nas Assembleias Legislativas do Estado, nós observamos esse mesmo fenômeno. E também na representação nas prefeituras e também nas câmaras municipais, nós também temos esse fenômeno. A mulher, ela não tem pouca representação na esfera de poder, né, na esfera do poder político. Vou dar um exemplo aqui, na Câmara Municipal aqui de São Carlos, nós temos 21 vereadores. Desses 21 vereadores, apenas duas são mulheres, né? Então veja só, nós temos em São Carlos 19 homens vereadores e duas mulheres vereadoras, né? E aí, numa medida, e isso, vamos dizer assim, a legislação tenta de várias maneiras equilibrar isso, só que até o presente momento não está tendo eficiência, né? Por exemplo, numa eleição, obrigatoriamente 30% das vagas para os cargos eletivos nas assembleias legislativas, câmaras municipais e federais, é obrigatório que 30% seja do sexo oposto. Então, tem que ter, por exemplo, 70% de homem e 30% de mulher. Só que muitas vezes essa obrigatoriedade dos 30% de mulher para disputar as eleições, muitas vezes é feito para cumprir tabela. Você vê que as próprias mulheres, em certa medida, existem poucas mulheres que se arriscam no mundo da política, né? Isso demonstra um certo até preconceito, como que se fosse, como dizendo assim, a política é um espaço predominantemente masculino e poucas são as mulheres que se arriscam a entrar nesse mundo que tem essa predominância masculina. E aí vários partidos políticos, o Tribunal Superior Eleitoral, faz campanhas para incentivar a participação da mulher na política, mas isso me parece que está mais enraizado dentro da sociedade e que as leis e que as iniciativas individuais dos partidos e do Tribunal Superior Eleitoral não atingem ou de forma muito lenta atingem aí esse objetivo da igualdade de homens e mulheres também na questão política, né? Bom, então aqui essa aula é para provocar essa reflexão e quero deixar para vocês aqui três exercícios para que nós possamos aí continuar nessa reflexão entre homens e mulheres, né? Então, a primeira questão é fazer uma pesquisa em sites, jornais, revistas, que demonstrem a inexistência da igualdade entre homens e mulheres atualmente. Então, você vai relatar por escrito o problema que você encontrou em uma determinada matéria de jornal, revista ou até mesmo em site. Uma segunda questão é uma opinião, né? Em sua opinião, como garantir a plena igualdade entre homens e mulheres, né? Então, como que é possível, né, fazer isso, na sua opinião, garantir aí essa igualdade, né? E, por fim, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a participação da mulher na política, né? Então, como que é essa participação? Eu já coloquei alguns pontos, né? E como que a gente pode fazer para romper esse espaço predominantemente
masculino, né? Como que na política é possível a gente romper isso? Eu gostaria de saber um pouquinho aí da opinião de vocês, ok? Então, por hoje é isso. Um abraço e até a próxima.